Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sei que você gosta, porque tem gente que assiste de madrugada. Tem gente que assiste de madrugada. Eu sou o Felipe. Eu sou o Bruno. E... Chega mais. Vem cá, fica aí. Assim, hoje, provavelmente você deve conviver com muita gente que dá opinião sobre política. Ainda mais nesses próximos dias. Não, ainda mais nos dias que a gente está vivendo e os próximos dias em que a gente vai viver. Então pega todas as pessoas que ficam dando pitaco sobre política do seu lado, esquece delas um pouco. Ou traz elas para assistir. Ou traz elas para assistir junto com você e elas aprenderem que para falar de política você tem que entender muito. E a gente trouxe a maior referência do mercado para falar disso e explicar tintim por tintim do que você precisa saber. Então não sai daí e chega mais. Bem-vindo ao episódio de hoje do Planejando Bem, o seu podcast semanal sobre o que realmente importa. Roda a vinheta! E antes da gente começar, aquele abraço caloroso nesse dia de frio para o nosso patrocinador, a GRC Consultoria. Um abraço. Um abraço, o QRQ. QRQ? O que é QRQ, Olívia? O que é um QRQ? É QR Code. O QR Code está na tela. Se você não está feliz com o seu emprego, se você está procurando uma nova carreira, se você Trampo quer com propósito. pivotar a sua vida, um trampo com propósito onde você de fato pode ajudar as pessoas, chama a GRC para conversar. Você pode ingressar no mercado financeiro, tendo o seu próprio negócio, com um modelo de business que é validado há mais de 140 anos através de franquia. Então não perde tempo e Entra em contato com a GRC vai lá Consultoria. conversar com eles. Você não pode perder a rima, muito bom essa parte. Como? Franquia GRC Consultoria. Ah, é muito bom, boa. É muito bom. Boa. Vai. Mas Desculpa por ele, tá? desculpa, gente. Gente, ela é paulistana, economista formada pela USP, mestra pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, referência no assunto, host do Econolívia, analista política. Recentemente ela teve um trabalho publicado na capa da Veja, chupa Forbes. Atualmente é responsável pela campanha de marketing de governadores e presidenciáveis Música Alta para Olívia Carneiro. Seja Bem-vinda, Oli. É um Obrigada. prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Oli, primeiro assim, a gente fica realmente muito honrado, né, com a tua presença. E eu acho que, visto eu, que tive que sair do grupo do WhatsApp da minha família, já tem uma eleição, tem uma eleição já que eu não sei o que está acontecendo no grupo da minha família. Eu acho que é muito, muito importante para as pessoas terem a capacidade de discernir fatos, de saber o que é verdade e o que não é, ou pelo menos ter a chance de ir atrás dessas informações. E o mais importante do que tudo isso é conseguir conversar, conseguir discutir sobre. Então, a gente espera de coração que você em casa, que tem um almoço de domingo pela frente daqui a alguns dias, pré ou pós-eleição, possa ter esse domingo em paz. E se tiver rolando uma briga de lado político na mesa da sua casa, porra, transforme esse podcast no programa de domingo da sua família. O que vocês vão fazer? Pra eles pararem de brigar. Vai assistir, vai ser legal. Vai dar um climão. Se não tiver sobremesa, vai ter a torta de climão. Olívia, vamos lá. Como que a Olívia Carneiro virou a Olívia Sensata? Antes da gente falar de política. Nossa, sabe o que eu nem sei? Eu já fazia algumas coisas no meu perfil pessoal do Instagram. Eu comentava muito, eu sou muito faladora, então eu já comentava muita coisa, tipo, normal. E aí os meus amigos pediam pra eu comentar algumas coisas às vezes, tipo, sei lá. Naquela época era o Bolsonaro virando presidente, então eu ficava perguntando o que vai acontecer, 2017, na eleição, durante a eleição. Não, na verdade foi em 2018, 19. Não, você já tinha. Já era presidente. Ele entrou em já era 18. presidente. Na assumiu em época 18. da eleição, você estava em Chicago. É verdade. Então era alguma coisa que estava acontecendo, que ou o Bolsonaro estava fazendo alguma merda, ou alguma coisa estava acontecendo, que as pessoas ficavam perguntando, mas e aí, o que vai acontecer, não sei o quê? E aí eu falei, eu posso falar mais sobre isso. E chegou num ponto, eu realmente não, eu acho que era coisa da Amazônia, isso. Tinha alguma treta da Amazônia, que a galera tava tretando muito. Era quando os Estados Unidos queriam meter o BD, não era esse negócio assim? Quando os caras estavam assim, Pode cuida da ser. Amazônia, senão a gente vai aí. E o Paulo Guedes fez um puta discurso, enfim, tava uma mega discussão. E eu vi a galera conversando assim de um jeito que não fazia o menor sentido. Eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar com um pouco que eu sei. E aí eu comecei a fazer uns vídeos mais, sei lá, bem feitos para ajudar as pessoas a pensarem sobre esses problemas.
Aí eu fui crescendo, só que o meu arroba era super zoado. Eu falei, gente, me ajuda a colocar um arroba que, enfim, dê um pouco mais de credibilidade pra esse trabalho sério. Aí a gente fez uma votação e virou Olivia Sensata. Mas eu virei influencer mesmo só na pandemia, quando os meus vídeos analisando o que estava acontecendo no cenário, começaram a viralizar. Aí sim que eu virei a Olivia Sensata, porque realmente naquele momento tava todo mundo desesperado por um pouco de sensatez, né? Porque tava uma confusão de informação, todo mundo angustiado em casa sem saber o que fazer. Aí sim que a Olivia Sensata mesmo entrou em ação. E foi um momento que a galera consumiu muito conteúdo, né? E você tinha de tudo. Você tinha de tudo naquela época. Você voltou em 2019, final de 2019, olha? 2020. Comecei em 2020, é porque eu lembro de encontrar, a gente encontrou, acho que a gente foi almoçar, eu acho, lá no... Você lembra desse almoço que a gente teve no Morumbi? Lembro. Foi a última vez que eu te vi antes da pandemia. E aí, depois disso, todo mundo perdeu contato, né? E aí, você tava com toda aquela questão familiar, e eu lembro que, assim, me corrija se eu estiver errado, você se formou em Chicago. A gente tava até falando, a gente almoçou esses dias, a gente tava até falando sobre isso, né? Que, tipo, as coisas estão lá, né? A Olivia tá com... As coisas estão em Chicago ainda. Ela tá no locker. Todas as coisas dela estão lá há, tipo, 3 anos. Até hoje, deve estar tudo mofado, podre. Tá tudo lá, as coisas dela. Então, tipo, a Olivia, ela se formou e voltou pro Brasil, por questões sociais, ela teve que voltar pra cá, e ela nunca mais voltou pra lá, que veio a pandemia, juntou tudo. E eu lembro que nessa época, você voltou extremamente bem graduada. Eu até acho que é legal você explicar para as pessoas o que foi esse mestrado, como você ingressou nele, o que você aprendeu lá, o que te mudou, né? Porque eu sei, mas eu acho legal que isso ficar claro para todo mundo. Então, quando você veio, você tinha N oportunidades muito fodas, gente muito grande queria que você fosse trabalhar com eles. E você só não foi, não é? Não é, tipo, mais grande que desce. É isso, tipo, o mais grande que dava. E aí a Olivia não foi porque ela não quis, porque ela não podia, ela queria ficar aqui, ela queria ficar com a família dela. E aí depois disso veio a pandemia e, tipo, fudeu, né? E aí acho que foi isso e foi um estopim grande também, não foi? Eu não tinha muito o que fazer, porque minha mãe estava em coma no hospital, eu estava no Brasil sem absolutamente nada para fazer. Eu acho que ocupava um vazio dentro de mim, sabe? Produzir conteúdo, ter essa interação. Acho que todo mundo, né? A interação virtual naquele momento ajudou muito. Preencheu esse tipo de vazio, cada um com a sua particularidade, mas na vida de muitas pessoas. Eu acho até legal você... Qual que é o tamanho de ter um mestrado na Universidade de Chicago? Para as pessoas entenderem que você sabe muito do que você fala. E que na minha cabeça, às vezes, não entra o questionamento que muitas vezes fazem pra você. Isso é foda. Porque, mano... Nossa, é bizarro. É bizarro. Entendeu? É curioso. Hoje mesmo teve um seguidor que comentou... O que ele comentou? Eu postei que o meu trabalho saiu na capa da Veja. Aí ele comentou alguma coisa do tipo... mas você está analisando, sei lá, propostas de deputados, e isso não é uma boa métrica porque isso e aquilo. Aí eu virei para ele e falei assim, então, esse indicador foi validado por vários cientistas políticos, eu estou bem tranquila, eu estou bem segura da metodologia que a gente escolheu, mas eu agradeço a sua preocupação. Aí ele falou assim, não, mas... Até, né? Fui. A primeira eu fui. Aí ele continuou insistindo. Ele falou assim, mas eu acho que você deveria mudar. Eu virei e falei, meu filho. Tem um total de 0 pessoas preocupadas com a sua opinião. Se quer que eu mude, você vai ficar querendo, porque eu não vou mudar. Porque o fulano acha que, tá ligado? Enfim, assim, eu mesma demorei muito para processar. Porque eu nunca fui uma aluna nota 10, eu sempre tive oportunidades boas, porque eu sou inteligente, eu sei me virar, sei aproveitar melhor os recursos. Mas eu nunca fui aquela aluna que tira nota 10, de fato, sabe? Que manja muito e tira provas e, nossa senhora, sabe citar autores. Nunca fui essa pessoa. Aí, beleza. Eu terminei a USP com muito sacrifício. É muito importante ressaltar que, gente, eu demorei 8 anos para me formar. Não foi, tipo... Não é que eu era uma super aluna quase virou Olivia jubilada. Não é que eu era uma gênia na faculdade. Eu era muito má aluna. E, assim, de fazer DP várias. Teve uma DP que eu fiz 4 vezes, sabe? Não era uma boa aluna. Mas... na hora que eu decidi me formar, eu falei, não, agora eu vou me formar e eu vou me formar
devolvendo para a sociedade que pagou esses 8 anos de faculdade para mim com alguma coisa relevante. Então, eu quero fazer uma pesquisa que contribua de alguma forma relevante. Aí eu fiz uma pesquisa, uma iniciação científica, que acabou virando meu TCC, e era um tema que naquele momento era importante, que era tipo, a gente estava muito com Ciências Sem Fronteiras, eu acho, essas coisas, e eu fiz uma pesquisa do qual tipo de investimento que o Estado tinha que fazer, de política pública desse tipo, para de fato trazer ciência, né, produção de tecnologia para o Brasil. E eu tive resultados muito promissores com os dados que eu coletei e tal. E os professores adoraram, me mandaram para conferência fora, não sei o quê. Aí eu me senti assim, tá bom, paguei o que Devolvi, os 8 anos estão pagos aí. Devolvi para a sociedade o período que eu joguei fora. E aí beleza. Aí eu fui trabalhar como consultora econômica. E como consultora econômica eu era boa, tipo, eu era destinada aos melhores clientes. Mas, assim, as minhas chefes eram infinitamente melhores do que eu, sabe? A gente fazia discussão, assim, eu olhava e falava, cara, eu nunca vou chegar nesse nível de domínio do que ela tem, sabe? Aí eu falei pra minha chefe isso, eu falei, cara, eu tô frustrada porque, assim, eu me esforço, fico aqui até, sei lá, 5 horas da manhã tentando entender o caso e tal, e você chega em 1 minuto e resolve tudo. Ela falou, tem que estudar mais, eu aprendi isso no mestrado, doutorado, nanana. Eu falei, bom, acho que eu vou fazer um mestrado. Eu tô contando a história longa. Aí eu fui fazer mestrado na Espanha, deu tudo errado. Eu achava que eu só podia passar na Espanha, porque lá é mais fácil. Tipo, meio você pagou, você tá aceito. Aí e é bom, era um curso bom. Só que chegando lá, deu tudo errado. Eu, enfim, não me adaptei, não consegui casa para morar. Tipo, tudo deu errado. Chegou aí? Eu fui. Foi. Fiquei 3 meses, mas, tipo, deu tudo errado mesmo. Eu fiquei 3 meses morando em hostel, sabe? Tipo, foi horrível. E aí, no fim, eu acabei desistindo e voltei para o Brasil. No que eu voltei para o Brasil, eu falei, não, agora eu quero fazer um mestrado mais parrudo. Eu não quero passar por essa experiência de novo. E aí eu apliquei para vários mestrados no Brasil, quer dizer, fora do Brasil. E aí, eu só apliquei para faculdade fora, óbvio, porque, enfim, é o meu estilo, mas não muito certa de que eu iria ser aceita, sabe? Tipo, com um desejo muito grande, mas uma dúvida. A esperança tipo... tava lá. Né? Aí, quando eu fui aceita, e eu falava assim, se eu for aceitada pela Universidade de Chicago, eu vou ser aceita com bolsa, porque se eles gostarem de mim, eles vão gostar muito de mim. Senão, eu não tenho chance nenhuma. E aí, de fato, eu fui aceita com uma bolsa muito, muito, muito específica para estudar, enfim, problemas mais densos da sociedade. Entendi. E democracia, conflitos democráticos, esse tipo de coisa. E aí, nessa bolsa, eu fui mentorada especificamente por alguns ganhadores de Nobel. O meu objetivo principal era estudar redução de pobreza, mas como os meus professores mentores estudavam democracia, eleições, etc. e tal, eu acabei, óbvio, né, não vou jogar fora a oportunidade de estudar com o Nobel, então eu acabei fazendo os cursos deles também. E aí, enfim, beleza. No mestrado, eu era tipo... Assim, eu não tenho muita modéstia, né? Não fico fingindo modéstia. Sendo muito sincera, Sim. no mestrado eu era tipo uma superstar, assim. Lá na universidade todo mundo queria saber o que eu fazia, queria saber a minha opinião das coisas. Eu nunca entendi por quê, assim. Eu falei, mas eu não sou nada demais, sabe? Tipo, enfim, eles falavam, não, mas as suas colocações são muito inteligentes e não sei o quê. Eu não entendia. Até hoje eu não entendo, sendo muito, muito sincera. Só que foi indo. E aí, no mestrado, eu fui fazendo essas conexões com um professor muito foda, com, enfim, projetos muito fodas. E é isso. Aí eu concluí o mestrado. Lá nos Estados Unidos, o mestrado na Universidade de Chicago acho que só Harvard, talvez, tenha Similar. uma nota maior, mas assim, eu acho que é pau a pau. Porque é uma escola muito técnica, muito, muito técnica. Então, tipo, é de muito nerd. Se você vê os alunos são muito nerds. Então, quando tem uma pessoa que consegue acompanhar a parte intelectual e é articulado, eu tenho muitos pontos, sabe? Nossa. Porque a maioria é nerdão mesmo, de ficar... Você vai para outra prateleira em relação aos... Então, lá eu estava muito valorizada, muita oportunidade, muita proposta, sabe? Tipo, era muita coisa legal.
E aí eu chego no Brasil. Eu chego no Brasil e eu sou comparada com umas coisas que não tem nada a ver. Não que eu seja superior, não é nada disso. É que, assim, para quem é mais da academia, entende. Quem não é, tem um pouco mais de dificuldade de entender. É que eu tenho um nível de conversa que eu estudei tanto que a minha conversa não é rasa, sabe? Se eu for falar de um assunto, eu vou ter várias referências na minha cabeça. Não é eu acho que, não é Eu vi no grupo do meu WhatsApp e tal, que meu tio me o falou. meu sogro me mandou algo. Tipo, não é, sabe? Eu debati isso com um ganhador de Nobel. Aí vai o carinha vir falar pra mim, não, porque eu acho que esse indicador, não sei o que. Eu falo, meu. Vamos pegar esse carinha? Olha, me conta uma coisa pra gente. E aí, te conhecendo e tal, eu acho legal as pessoas entenderem isso também. Como que é pra você hoje lidar com essa quantidade de hater? Porque quando você analisa e fala sobre um assunto muito polêmico e tão polarizado, eu acho que a gente tem muito mais hater do que qualquer outra coisa. Então, tipo, como que você é? Você já chegou num nível muito pesado? Você vê bem, te afeta, já te afetou mais? Já me afetou muito, 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 muito. De eu ficar muito mal, pensando, meu, essa pessoa deseja tanto meu mal, sabe? Tipo, e tudo que eu fiz foi um vídeo, tá ligado? Sobre algo que eu sei. Aí, isso já me deixou muito mal. Mas com o tempo, eu fui aprendendo, com muita terapia também, eu fui aprendendo a entender que aquilo é um problema da pessoa, não meu. E não deixar essa projeção da pessoa em mim, enfim, tornar uma realidade. Mas já teve um garoto que fez uma live de 2 horas falando que me odiava. Você lembra desse cara? Tipo, ele ficou 2 horas ao vivo e ele falava assim, eu só vou parar quando chegar em não sei quantos mil comentários. Mano, sério? qual é o seu objetivo? Tipo, muito babaca. Pra quê, sabe? Então, esse tipo de coisa me abala. Só que, enfim, com o tempo eu fui aprendendo a... Agora eu nem ligo mais, eu só respondo com o meu tom, assim, porque eu gosto, sabe? Uma acidezinha leve, característica e tal. Esse ácido é legal. Por Continua. diversão, não é por tipo, É um recalque. esporte, virou um esporte. Já teve alguma vez que, assim, que você se sentiu insegura? O problema é que eu me sinto segura no meu conhecimento. Então, assim, se eu falo um bagulho, eu tenho certeza absoluta de que eu tô... Óbvio, eu vou fazer as ressalvas, mas eu tenho certeza absoluta de que eu tô no caminho certo. O problema é se distorcerem. Aí eu fico assim... eu falei um negócio, aí às vezes as pessoas não vão entender, e aí vai parecer que eu falei outro negócio, e aí vai vir 1 milhão de gente me odiar porque eu falei uma coisa... entenderam errado. E isso eu tenho medo. Mas de eu me colocar e falar, não, porque... Mas eu já tive muito medo de Algumas pessoas interpretam o que você está falando e isso desencadear uma chuva de pessoas... E invalidar todo o meu trabalho, sabe? Tipo, invalidar tudo que eu já fiz na minha vida, porque uma coisa foi mal colocada. E já aconteceu, inclusive, que eu falei uma vez um vídeo... Quer dizer, aconteceu mais ou menos. Num vídeo que eu estava explicando uma coisa de marxismo e eu usei um termo errado. E aí a molecadinha que nem leu Marx, mas que, enfim... Alguém comentou, né? Esse termo não tá certo. Aí começou a chuva de... Nossa. Você não sabe o que você está falando. Eu falei, gente, desculpa, eu errei o termo, o conceito está certo. Se você entendeu o que eu falei, você perceberia que eu errei o termo. Não, mas você não sabe nada. Eu falei, então tá bom, então Beleza, tá bom, foda-se. Beleza, então não sei nada. Mas com relação à parte de segurança, olha, você já se sentiu insegura com relação a, cara, realmente pode acontecer alguma coisa comigo, os caras são haters nesse nível? Não. Ah, Você não, vê, tipo, isso de não. boa. Isso não. Já aconteceu uma vez de um cara Mas aí não era hater, era lover. Ele apareceu Ele apareceu... Mas não é legal, não. Eu tava num restaurante e ele apareceu lá e mandou mensagem. Então, eu vi que você postou foto no restaurante XPTO, tô aqui na porta. Você quero te jura? conhecer. Ave Maria. Aí eu fiquei com beijinho. Lógico, né? Ah, que legal, o Stalker é bem legal. Bem de boa, bem suave, bem suave. Não façam isso, pessoas, não é legal. Se você gosta Tem de outras alguém, formas de abordar tem alguém. outras- exatamente. Já, aquele negócio, curte foto desde 2015, é melhor que isso, gente. Por favor, por favor. Olha, com relação a, tipo, a essa fase que a gente está vivendo, e não é de hoje, né? Assim, eu acho que essa polarização política no Brasil não é recente. Hoje talvez esteja mais aflorada porque as pessoas têm mais voz. Né? Eu acho que isso é um diferencial importante de eleições passadas, né, de anos atrás. Mas assim, até juntando essa questão dos haters, da galera não entender exatamente como eles estão discutindo com você, eu acho que tudo em volta de uma intolerância. Né? É uma intolerância tipo com o outro, intolerância com o familiar, intolerância com ideologias, intolerância com tudo. Né? Por que você acha que hoje o Brasil ele está
as pessoas, né, como um todo, estão tão intolerantes, né, e estão tão polarizadas, ao ponto de você não conseguir conversar com as pessoas, como se quando a pessoa estivesse defendendo, você não consegue dialogar. Cada um tá entrando para discutir sobre isso, talvez não, na maioria das vezes com muito pouco embasamento correto, né? Todos os lados com muitas fake news, com muitos dados ou errados ou distorcidos. Né? Ou até sem dados. Ou sem dados, né? Isso é o parece que mais acontece. Dá a sensação que se transformaram a política em algo trivial. Como se fosse um senso comum que se você quer bem-estar social, você tem que ser de esquerda, e se você quer crescimento econômico, você tem que ser de direita. Porra, isso é, na minha opinião, um cara leigo, tá? Você pode me chamar de débil mental se você quiser, mas pra mim parece um negócio extremamente vazio. Levar Raso, por esse né? lado, extremamente raso. É bem mais complexo. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro que as pessoas estão com muito medo e essa paixão por Bolsonaro, essa paixão por Lula é tipo um pedido de salvamento, sabe? Tipo, eu quero ser salvo, então essa pessoa... Mas elas querem ser salvas do quê? Esse é o ponto. Então, eu também não sei. Porque parece que elas não sabem do que elas querem ser salvas. É a impressão que eu tenho. É que eu acho que as pessoas, elas, tipo, a vida é difícil, né? A vida não é um bagulho... Sim, não é tranquilinho. Tranquilo. Você ter sucesso na sua vida é difícil. Mesmo se você quiser ter um sucesso medíocre, já é difícil. Então... as pessoas não sabem lidar com essa dificuldade que é viver a vida, que é isso. Então, projetam a dificuldade individual numa coisa coletiva. Então, tipo, se a minha vida é difícil muito provavelmente porque o Lula roubou a Petrobras. Se o Lula não tivesse roubado a Petrobras, teria dinheiro que teria sobrado do Estado, e minha vida não teria tão difícil assim. E não é exatamente assim que funcionam as coisas, né? Claro, se o Lula não tivesse roubado Petrobras, muito provavelmente, quer dizer, se é que roubou, não sei se eu posso falar isso, provavelmente a gente teria outros benefícios, mas provavelmente a vida dessa pessoa não estaria muito melhor. É uma terceirização de responsabilidade, né? Eu acho que é isso, fácil. assim, tipo, eu quero um salvador, esse salvador é esse cara, porque... E é totalmente irracional, tá? E eu falo isso como marqueteira mesmo, porque é irracional. A gente faz uns estímulos, assim, que, tipo, a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver com a racionalidade de votar no indivíduo, e a gente dá o estímulo e a pessoa responde. O estímulo, assim, do jeito que a gente pediu, sabe? Então, não é um bagulho... Não adianta você querer colocar racionalidade nessas pessoas que são completamente fanáticas. Tipo aquele cara que atirou deu facada, sabe? O cara deu facada no Bolsonaro? Ou o cara que a briga entre o petista e o bolsonarista, que o cara deu um tiro, parece. Foi tiro? Não, teve um das facadas. Essa facada foi... É muita coisa, é muita coisa. Teve umas facadas, deu várias tiro. facadas. E aí você pensa, não tinha racionalidade para você colocar naquela conversa. O cara não estava ali para isso, sabe? Ele estava numa outra coisa na cabeça dele. Então não é racional, é um bagulho que você tem que... É um trabalho mais de psicólogo do que de cientista político. Cara, mas como é que a gente... É uma fogueira que a galera acaba colocando lenha, né? Mas colocar lenha nessa fogueira não é prejudicial para essas pessoas do ponto de vista que ela está lutando por algo que ela não sabe o que é e ela não sabe nem a consequência disso. Prejudicial para quem? Para ela própria, para quem está do lado dela, por ela não escolher direito, por ela... Ela nem percebe, né? Ela não percebe. É muito mais... Coisa já estiver errado, tá? Olha, mas para quem tá fazendo o marketing daquele político específico, quanto mais lenha tiver acendendo fogo que é importante para ele, melhor. Isso serve para tudo. Não, tudo bem, é que talvez eu esteja sendo um pouco sonhador aqui, que deveria ser diferente. Ok. Tá, numa utopia, assim. Tá. Imagina uma utopia aqui. Cara, não teria que ser o inverso disso, olha. Para as pessoas poderem escolher com um pouco mais de propriedade e saber de fato o que elas estão escolhendo. Porque essa é a impressão que dá. A tua ideia e a tua utopia é que a pessoa realmente fosse escolher o candidato, não que ela tivesse sido guiada pra e isso. não um lado. Entendeu? Isso nunca acontece. Nem nas democracias mais fortes isso não acontece. A gente tende... O nosso primeiro impulso é votar por afinidade mesmo. Irracional, tipo afinidade que nem amizade. Você viu a pessoa, fui com a cara dela, eu quero ser amigo. Não fui com a cara dela, vai ter mais dificuldade. Óbvio que a partir do momento que você está com a escuta ativa, você vai, né, criando afinidades que você no superficial não teria. E vê alguma racionalidade, pensa em alguma estratégia, enfim, faz uma combinação de fatores que vai desenvolvendo. Mas até a pessoa chegar nesse nível, tem muitos passos. E aí a gente pensar no brasileiro votando, ele não vai... Tipo, são muito
muito poucos mesmo que chegam nessa profundidade de falar assim, eu fui com a cara desse cara, agora eu quero ouvir as propostas dele para ver se eu concordo. Eu não concordo com todas, mas pensando no futuro, se ele fizer isso e aquilo outro, no saldo geral vai ser positivo, mesmo tendo aquelas coisas que eu sei que são negativas. O brasileiro não vai fazer isso, não vai fazer todo esse raciocínio, que deveria ser o ideal, né? Pelo menos escutar. Pelo menos escutar as pessoas com quem você está convivendo no mesmo ambiente. Porque essa intolerância ao que o outro está dizendo poderia fazer as pessoas, cara, pelo menos aprenderem mais sobre algo que elas não concordam. Mas o problema é que as pessoas não estão interessadas nisso. Se você parar para pensar, quem está discutindo política na internet é ou uma pessoa realmente muito entediada, com uma vida muito chata, Sim. ou Sim. são pessoas fanáticas. Porque isso deve somar, sei lá, uns 20% da população. Porque o resto, ou está calado porque não aguenta mais e fala, não vou, ou não tá nem aí, tipo, tá no objetivo ali. O que é? O Bolsonaro, eu compro feijão por R$15. O Lula eu comprava por 2, vou votar no Lula por isso, sabe? Tipo, não tem essa densidade que a galera acha que tem de, o Lula, ladrão, não sei o quê. Não, o que vai mudar na minha vida diretamente? É isso. Quais são as informações que eu tenho disponível para pensar, esse cara pode ser melhor para minha vida do que o outro. Não é uma coisa, tipo, a gente elabora mais do que realmente, na prática, é para a grande maioria. Para a grande maioria mesmo, tipo, sei lá, 80%, 90% da população. E para as pessoas que analisam isso, que tem bastante alcance na internet e notoriamente fazem isso direcionado para o lado que parece que para elas é mais convencional. Se eu estiver falando uma besteira aqui, você me corrige, mas dá a impressão. Você não acha que essas pessoas deveriam ter um pouco mais de responsabilidade, já que elas vão falar com um teor mais técnico, para a audiência delas e para quem está escutando o que elas estão falando? Eu acho. E eu acho que não, praticamente, né, não vou... Tem algumas poucas pessoas que dá para respeitar, obviamente, e falar, nossa, essa pessoa está falando uma coisa relevante, mas a grande maioria está fazendo campanha mesmo. E está fazendo campanha provavelmente sendo pago. Embora seja legal, mas muito provavelmente a grande maioria desses... Ilegal. Às vezes eu fico com essa impressão, só que como eu não entendo do assunto, eu falo, cara, mas tá muito descarado, entendeu? Todo bolsonarista acha que a Oli é esquerdista e todo esquerdista acha que ela é bolsominion. Cara, se a pessoa ver 5 vídeos do seu Instagram, ela vai ver que não tem nada a ver com o que ela tá pensando. Não, é impressionante. E tem gente que tem certeza absoluta que eu voto no Bolsonaro e tem gente que tem certeza absoluta de que eu voto no Lula. Eu falo, mano, mas que indício que eu te dei pra você... Ela vai... Ou num turno ela vota em um, no outro turno ela vota no outro. Eu acho que o que a Oli tá falando assim, uma coisa que a gente aprendeu muito, é que a maioria das decisões a gente toma... Pela emoção e justifica com a razão. Pela razão. Exatamente. É muito pra esse lado. Mas Exatamente. Ok, talvez da pessoa que tá lá consumindo conteúdo e tem alguém que ela segue que ela acredita muito, e essa pessoa que ela segue acredita muito, tá levando algo mais técnico e ela tá tomando aquilo como verdade, e porra, às vezes dá a impressão que esse cara que tá levando conteúdo, ele tá vomitando algo em vez de explicar alguma coisa. Mas muitas vezes a pessoa está buscando só uma confirmação, né? Muita gente me pergunta assim, o que você acha, sei lá, do Bolsonaro? Ela quer ouvir, ela quer que você fale o que ela quer ouvir falar. Ela quer que você fale o que ela quer escutar. Ela nem tem consciência disso, mas ela quer... E se eu não falar exatamente o que ela quer ouvir, ela vai ficar frustrada e vai Você me tá culpar. errado. Isso tá errado. Então, às vezes é melhor não entrar. Isso eu aprendi. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo como influencer, é que tem briga que às vezes não vale a pena entrar. Não é porque a briga em si não vale a pena, mas porque essa é uma batalha que eu sei que eu vou perder. Já tá decidida, né? Puta, olha, você não ficou um pouco chateado às vezes de... Cara, tudo que você sabe, tudo que você estudou e tudo que você tem embasamento para dizer, aí Peras ou porcos. você vê outra pessoa querendo falar do mesmo assunto que você fala, só que sem a propriedade que você tem, e ela tá, cara, às vezes praticando desinformação perante a audiência dela. Acho que é o que mais acontece, eu acho. Pô, a Olivia como pessoa não fica um pouco chateada às vezes, tipo, é igual um cara que fala que seguro de vida não funciona pra gente, entendeu? Ou fala pra audiência dele que as pessoas respeitam muito o que ele diz e, que é melhor colocar em fundo imobiliário e... Nossa senhora, eu guru do escutei, Instagram. tem um vídeo de um influenciador aí, o cara é famoso, então eu não vou falar. Processo, não quero um processo, mas ele falou para as pessoas não fazerem seguro, nenhum tipo de seguro, porque seguradoras pareciam cassinos. Eu já te falei disso. E para a pessoa fazer o autosseguro.
Aí Ele junta todo dia. aí você imagina aquele pai de família com 3 filhos, que ele usa o carro dele para levar filho para escola e para trabalhar. Ele não faz o seguro do carro porque ele está fazendo o auto seguro e até ele ter o dinheiro para ter o dinheiro igual do seguro de carro, ele vai lá e bate o carro. Como é que ele faz? Uma vez eu fiz a conta com um cliente, assim, demora. Agora não lembro, acho que ele ficou tipo 200 anos. 260 anos pra ele juntar o que o seguro pagaria pra ele se ele juntasse aquilo por mês. É muito inteligente, né, mano? Vou juntar o dinheiro, pô, vale a pena. Você não fica chateado, assim, a Olivia, pessoal, de ver às vezes as pessoas sujando um negócio que você demorou muito tempo para aprender, porque a muito gente suor, que a gente fica, Vocês por ficam. você. Deixa eu ver. Não, a gente fica com o nosso Não, também. com o nosso também, com o seu também. A gente fica com tudo. A gente é muito fofo. Acolhedores. Cara, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia é que eu atingi um outro tipo de forma de ajudar as pessoas sem ser só pelo Instagram, né? Então eu acho que, né? Imagino que hoje, como eu tenho mais acesso a mídias, eu dou entrevista para umas coisas maiores, eu acho que eu consigo passar algumas coisas de uma maneira até melhor do que eu faria se fosse só no Instagram. Mas chancela, você acha? Porque quando o Instagram é muito fácil o cara chegar pra você e falar assim, pô, que merda é essa? O cara manda no direct, ele vai mandar uma carta pra Veja, falando assim, que merda bosta é essa? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, assim, é que nesse caso eu nem preciso levar o crédito, né? Porque é um índice, a pessoa vai olhar o índice, ela não vai olhar pra Olivia. E aí ela vai ver aquilo tecnicamente, vai ver o número, a nota do cara, o que ele fez, nananana. Isso eu acho que é mais fácil. Quer dizer, óbvio que o caminho até chegar nisso foi muito trabalhoso, mas é mais fácil eu competir dessa forma do que falando, olha, gente, fulana de tal falou para vocês votarem pensando nisso, mas isso não é exatamente o que vai mudar a sua vida. Até porque, tipo, o voto em si é um bagulho muito pessoal, né? Tipo, o que te motiva a votar num deputado é completamente diferente do que te motiva a votar num deputado. Total. Então, assim, não existe uma régua certa para falar, olha, esse caminho aqui é o correto. Isso que me tranquiliza de ver outras pessoas falando um monte de bobagem, assim, e falar, é uma bobagem, mas às vezes é uma bobagem que funciona bem para alguém que está buscando essa bobagem, sabe? Ou que fica confortável com essa bobagem. A afirmação para aquela pessoa tá funcionando. E às vezes você ficar dando um ripão de faca, você não vai conseguir, né? Mudar a opinião dela. Faz sentido. Felizmente faz sentido, eu acho. Ou então tem uma outra opção que é abrir caminho, né? Tem uma influenciadora que enfim, é economista também, ela fala um monte de coisa, ensina muita coisa, e ela ensina muita coisa errada. E aí as pessoas vão chegando e consumindo ela, aí quando a pessoa chega para consumir o meu conteúdo, ela passou por tanta coisa com a outra pessoa que ela fala, nossa, ela vê a diferença, né? Ela fala, nossa senhora, por que eu tava consumindo aquele lixo, sendo que eu podia estar consumindo esse, entendeu? Entendi. É tipo o cara que oferece o seguro de banco pra ele o tempo todo, e aí ele vai... o cara quis pra me dar crédito imobiliário, ele quis que eu fechasse o seguro exato. Bater a meta. Ele fala, caraca, eu posso fazer funciona um negócio... assim, que legal, mano. Não sabia que dava pra funcionar desse jeito, Mas né? aí, curiosidade. Quando chega no seu perfil, o pessoal desse exemplo que você deu, acha que você é esquerda ou direita, normalmente? Tem muita gente que acha que eu sou... É porque a esquerda hoje virou tudo que não é Bolsonaro, né? Então tem muita gente que acha que eu sou de esquerda, mas uma esquerda racional, uma esquerda que pensa, e de direita mesmo, hoje em dia ninguém acha que eu sou. Quer dizer, ninguém fala, pelo menos, porque acho que eu deixei bem claro minhas opiniões sobre o Bolsonaro, mas... Mas é exatamente porque eles vão pra eliminação, né? Não, se ela não é Bolsonaro... Se ela falou mal do Bolsonaro, ela é direita. Ela não é direita, ela é esquerda. Eu queria levantar um assunto que eu comecei a me interessar mais depois que eu comecei a te acompanhar, que eu acho que tem gente que defende... Você pode me corrigir de novo se eu falar alguma besteira. Eu vejo gente que parece que defende sem saber o que está defendendo, e eu vejo gente criticando, às vezes sem saber o que está criticando. E você... Já até sei o que você vai falar. Adivinha? Liberalismo. Como fazer as pessoas entenderem de fato o que é o liberalismo, Lívia, sem que elas se formem na Universidade Brasileira de Meme? Eu acho que não é importante as pessoas saberem o que é liberalismo. Eu acho que a gente tá... Isso que acho que virou a chavinha pra mim. Estão dando atenção pra coisa errada.
Porque é indiferente o que é liberalismo. O que é importante é a gente fazer a coisa certa, né? No fim das contas, é isso que importa. A gente construir caminhos que nos levam para o melhor lugar possível. E se isso vai ser no liberalismo, no comunismo, no xiitismo, no não sei o quê, não importa. E aí as pessoas ficam... Isso que eu acho muito foda. E essa é uma batalha que a gente está perdendo. Que as pessoas precisam desse casulo, né? Elas precisam se proteger num... eu defendo o comunismo. Não, eu defendo o liberalismo. Parece que a pessoa pertence... Precisa de uma bandeira. Tipo, essa bandeira, ela... como é que fala? Tipo, ela veste como se fosse um uniforme. Ela tem que ter um uniforme pra vestir. ela preenche o vazio que é a minha vida. Então, tipo, a minha vida não é nada. Então, de repente, eu sou comunista. Poxa, olha como eu sou relevante. Eu estou lutando pelo bem da sociedade. Olha como eu sou uma pessoa boa. Tipo... É o propósito E não tem dela. nada a mas ver. não tem nada a ver. Você ignora todo mundo, você trata todo mundo mal. Você é puto escroto com o motorista do ônibus que te leva todo dia. Pô, velho, Tipo, não muda nada, sabe? E se a pessoa ficar nessa de... É foda. É foda. A Mari tá concordando aqui. Vocês não estão vendo, mas ela tá... Sabe por quê? Eu conheço gente, Olivia. Eu vou desabafar, foda-se. Se essa pessoa... Fala. Música de fundo. Se essa pessoa perceber que é pra ela e quiser me xingar depois, pau no... Enfim. Tem gente que fica postando, defendendo um monte de coisa relacionada ao comunismo pra cacete no Instagram, aí vê um mendigo negro na rua, atravessa a rua. É incapaz de enfrentar. Na vida real, é incapaz de enfrentar mano, a desigualdade social é um puta de um conflito que a gente vive. E é doloroso mesmo. É difícil você olhar e falar, caralho, velho, você tá nessa bosta de vida e eu tô aqui. Como que eu vou lidar com isso? Uma coisa pra gente muito difícil de lidar, né? E o esquerda, assim, executivo de empresa, entendeu? Fica vomitando coisas relacionadas à esquerda pra caramba. Por exemplo, aquele vídeo daquele cara falou que capitalista é quem tem capital. E quem é tem a força do trabalho. Então, porra, o CEO da Fiat que ganha 100 mil reais, você entendeu? O CEO da Fiat, ele é proletariado. Ele tem que fazer a revolução. Cara, e a dona Lourdes que tem o carrinho de hot dog dela aqui embaixo do prédio. E porra, e aí eu vejo também gente de direita que fica vomitando o conservadorismo, mas nos bastidores gosta de um beijinho grego, entendeu? Cara, tipo, você falou, não é importante as pessoas saberem Casado sobre... pela terceira vez. Grande coisa. As pessoas saberem sobre o liberalismo. Mas, pegando esse gancho da pergunta que eu fiz, o que você acha que elas deveriam prestar atenção de fato para fazer as coisas melhorarem e que está no controle delas? Então, é que eu acho que é foda, né? Porque as pessoas precisam, embora eu critique e falar, não precisa saber o que é liberalismo, as pessoas precisam disso, né? Porque justamente a gente, né, a filosofia existe por um motivo. A nossa existência, como seres racionais, a gente precisa refletir e pensar por que a gente existe, qual a nossa função, etc e tal. Então a gente tem esse vazio para preencher. E se você não tiver informações suficientes para preencher esse vazio sem ter uma doutrina, é mais difícil mesmo, é um trabalho mais tortuoso, e enfim. Então, eu esqueci qual era a pergunta. Eu fiz uma puta introdução e esqueci qual era a pergunta. Como você acha que as pessoas podem realmente se importar com o que tem que se importar e que está no controle delas, sem precisar ficar se apoiando no comunismo, ou descobrindo que é de fato liberalismo, ou que ser extremista, tendo talvez. que lutar para ser conservador, porque eu acho que a direita vai ser melhor para mim? E fala, mano, irmão, independente do que aconteça na sua vida, você vai ter que fazer coisas relevantes para ajudar as pessoas. Foda-se o lado que você tá. Na sua visão, como que elas podem fazer isso fugindo das bandeiras? A primeira coisa que para mim é mais importante é a pessoa fazer terapia. Tentar se resolver com ela mesma. Porque, por exemplo, o esquerdomacho, né? O esquerdomacho é um perfil que me O persegue. esquerdomacho, esse aí eu não conheço. Nossa, sorte sua. Tomara que você não conheça nunca. Porque é aquele Se você não cara... conhece, você é ele. Mentira. Me chamaram de hétero top uma vez. Não, mas você é hétero, você é top. Então você é hétero top. Entendi. Não, tem hétero top que é legal. Esquerdomacho não existe esquerdomacho legal. Esquerdomacho é aquele cara que é feminista, mas bate na namorada, sabe? Ah, tá. Então, é foda. E aí, esse esquerdomacho, ele tem algum problema muito mais denso do que o comunismo na cabeça dele. Ele tem algum problema ali de mãe, de, sei lá... Ambiente, sei lá o comportamento. quê.
que ele precisa resolver. Essa é a primeira coisa. Vai resolver esses problemas. Depois você pensa em ideologia, depois você pensa no seu lugar no mundo. Mas primeiro encontre seu lugar em você mesmo, depois você pensa nisso. Como não vai ser todo mundo que vai fazer terapia depois disso que eu falei, porque não é só porque eu falei que as pessoas vão fazer terapia. Se pudesse, nossa. Nossa senhora, que o mercado da psicologia. O mundo seria bem melhor. Nossa senhora. O que eu recomendo é que as pessoas pensem o que elas querem, né? Tipo, e esse não é uma coisa... eu já sei, eu quero que acabe a desigualdade, né? Você tem que conhecer quais são as opções. Quais são as opções? Acabar com a desigualdade, viver num mundo que é super competitivo e que destrói pessoas, como o capitalismo neoliberal cruel. Enfim, quais são as opções que a gente tem, né? Que a gente entende e como que os diversos autores e escolas pontuaram as soluções para os nossos problemas. Mas, assim, para mim, por isso que eu falo que não é importante saber o que é liberalismo. Eu sei que preenche o vazio, mas, no fim das contas, o que importa mesmo é o que você vai fazer hoje para atingir aquele objetivo e como você vai enxergar o resto das pessoas atingindo aquele objetivo. Você faz parte da sociedade. A sociedade é um reflexo do que você faz. Você pode ser minúsculo, você pode ser muito pequenininho na sua sociedade, mas você é reflexo... Quer dizer, a sociedade vai ser reflexo do que você faz. Então, assim, se você quer um mundo mais justo, o que você está fazendo ao seu redor, literalmente? O que você está fazendo na sua empresa, no seu trabalho, com seus pais, com seus amigos? O que você está fazendo com a sua família para que esse mundo que você tanto sonha seja conquistado? Você é comunista? Beleza. Então, o que você está fazendo ao seu redor para que o mundo fique mais comunista? Você conversa com as pessoas sobre consciência de classe? Você faz esse papel de sentar e... não, eu não vou pegar meus lucros, eu vou dividir meus lucros, porque eu acho que esse é o esquema mais justo para a sociedade. Você faz isso? Ou você recebe o seu salário de executivo e divide por igual o número X de pessoas? Ou você só fica esperando o Estado um dia decidir fazer isso? Porque, no fim das contas, tanto para a direita quanto para a esquerda, é isso. Eles colocam a culpa no Estado. Não, a sociedade não é boa porque o Estado não está fazendo do jeito que deveria fazer. Só que o Estado não está fazendo do jeito que ele deveria fazer porque a gente não está fazendo do jeito que a gente deveria fazer. Porque se a gente tivesse cumprido nosso papel, talvez a gente nem precisasse do Estado. Porque ele ia ter menos coisas para cumprir. Se a gente estivesse fazendo, que nem a gente estava falando antes, né? Do esquema de cuidar da saúde para evitar... de precisar de um seguro no futuro, enfim, evitar danos maiores no futuro. Se a gente se cuidar hoje como sociedade, sei lá, de todo mundo fazer um juramento de não roubar, todo mundo, enfim, cumprir as regras básicas de convivência, a gente vai precisar menos de polícia, a gente vai precisar menos, sei lá, Do judiciário, de exército, tudo, né? Exato. Armamento. Então, assim, não adianta ficar só cobrando. Tem que... E aí falar, mas se eu fizer isso, não vai fazer diferença nenhuma. Faz, porque se você está fazendo, você vai fazer exemplo para outra pessoa, que vai fazer... E é assim, é gradual a construção da sociedade mesmo. Acho que o Planejando Bem é um exemplo, porque... Vê se eu estou viajando. A gente está com o patrocinador, que injetou recurso. Que vocês doam para os mendigos, não? Que a gente divide por igual e sai distribuindo para as pessoas. Com esse recurso, a gente teve a possibilidade de terceirizar algumas atividades nossas que a gente tinha aqui. Consequentemente, essa pessoa que a gente contratou para prestar esse serviço, ela aumentou o quanto ela está ganhando. E esse dinheiro que ela está ganhando, ela pode, de repente, ajudar em casa. Reverte de algum jeito, né? Ela vai reverter isso de algum jeito. E, pô, se isso perpetuasse entre as pessoas, na minha concepção de uma pessoa extremamente leiga que começou a estudar política desde que eu fiquei sabendo que você vinha aqui... Foi um pouco antes, tá? Não, foi um pouco antes. Poderia ajudar todo mundo de uma maneira globalizada e as pessoas nem se preocupariam em perder tempo com político, Olivia. Entendeu? Parece uma perda de tempo. Da pátria, né? Entendeu? Literalmente. Na minha cabeça, eu até quero saber a sua opinião, parece uma terceirização de responsabilidade. É bem isso mesmo. E isso se reflete em todas as escalas, né? No mercado, na saúde. Na saúde é uma coisa que, para mim, pesa muito. Porque se todo mundo fizesse o que a gente escuta que é certo a gente fazer para cuidar da nossa saúde... Mano, a gente muito pouco ia precisar de sistema de saúde público, sabe? Não tem segredo, né? Todo mundo sabe o que tem que fazer, mais ou menos. O problema é pagar o preço. Tudo bem se tem uma margem de erro ali de umas pessoas que não vão cumprir e vai ter um outro que vai precisar, mas todo mundo não fazendo, aí... Dá uma sobrecarregada, né? É difícil. Tem uma última pergunta da pauta aqui, mas eu quero botar um negócio antes.
Você falou, as pessoas não precisam saber exatamente o que é liberalismo. E mesmo assim tem gente que estuda. Um ponto das pessoas que defendem, que você acredita que elas não sabem que defendam e elas precisam prestar mais atenção. E um ponto das pessoas que criticam e elas precisam saber para parar de criticar porque elas estão erradas. Você consegue colocar um de cada? Meu Deus, qual que é a primeira pessoa? A pessoa que defende o liberalismo. E ela tá defendendo errado. E às vezes parece que ela está defendendo errado. Tá. O que você acha que ela, o princípio básico que ela devia saber antes de estudar o liberalismo de fato? Que o liberalismo existe com um propósito de, obviamente, né, que haja liberdade, mas que haja liberdade da melhor forma possível. Não é a liberdade pela liberdade. É a liberdade para a gente ter saúde. Não é que ser livre tá acima de, sei lá... Não é uma anarquia. Não é uma anarquia. É uma forma da gente se organizar justa e que faz o bem. Então, mas não é que vai fazer o bem do mesmo jeito em todos os lugares. Se na Áustria funciona de um jeito, não vai ser do mesmo jeito no Brasil, porque a história da Áustria é completamente diferente da história do Brasil. Então, tem regras que na Áustria, no Brasil, a gente não vai precisar, e tem regras no Brasil que na Áustria não vai precisar. Então, esse negócio das pessoas quererem usar sempre o exemplo de outras coisas para entender... Aqui, né? Ai, não, mas não sei aonde o Estado é mínimo, não cobra o imposto, não sei o que lá, não sei o que lá. Beleza, mas não sei aonde teve uma puta construção para chegar até aí, sabe? Tem um livro que eu sempre recomendo que é o Utopia para Realistas. É escrito por um cara que eu acho que ele é de algum país nórdico ou da Holanda, e ele explica justamente tudo do liberalismo no processo, em detalhes, para leigos. Aliás, é um livro para quem tem interesse em liberalismo muito, muito bom. E ele fala assim, eu dou palestras no mundo inteiro explicando de liberalismo, e aí eu chego em países menos desenvolvidos e as pessoas falam, não, mas no país de vocês conseguiram, eu acho que ele é holandês, vocês conseguiram até liberar maconha. No país de vocês a igualdade de homem, a paridade, né, de homem e mulher é muito melhor do que a nossa. Aí ele fala assim, porra, mas para pensar, o meu país está nessa luta faz tipo 6.000 anos, o seu país está nessa luta 500, tipo, não tem comparação. É óbvio que a gente vai estar muito na frente, mas isso não significa que você não esteja progredindo e se não nessa começar, direção. não vai para aquele lado. Entendi. Enfim, você está mais avançado do que a gente em outros aspectos, não é a mesma régua para tudo. Essa é uma coisa que eu acho que quem estuda liberalismo precisa pensar. Não adianta ficar pensando, porque o que eu vejo mais é as pessoas projetando que a liberdade é a razão, né? Tipo... A gente existe para ter liberdade, tipo, acima de absolutamente tudo. E não é muito assim mais parecido com a anarquia do que com o liberalismo de fato. E o segundo ponto você queria... Não, ela já respondeu, que acho que a pessoa que critica o liberalismo poderia ler o livro também, né? Opa, ia descobrir várias coisas que... Isso que me deixa... Essa é a maioria da galera critica muita coisa, podia ler um livro, vários livros, ia ajudar bastante, entendeu? Muita coisa. Porque, o cara que critica, ele tá criticando numa concepção onde ele está filtrando o que para ele é mais confortável. Para mim, crítica vem daí. Você filtra o que é confortável para você e toma aquilo como verdade. Nossa, sim. E aí ele não está se colocando na posição de ouvinte e de curioso para entender de fato o que o liberalismo quer dizer. Então talvez esse livro seja interessante para essas pessoas. Nesse sentido, desculpa te interromper, mas é que tem uma coisa que acontece muito, 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 muito comigo, que é eu falar, olha, o comunismo nunca foi sobre redução de pobreza, o comunismo é sobre acabar com o sistema que a gente tem hoje e igualar todo mundo do zero. Sim. Não tem nada a ver com reduzir pobreza. Se todo mundo for igualmente pobre no comunismo, tudo bem. Não é a mesma coisa do que as pessoas ficam pregando aqui, né? Aí tem um monte de gente que vira e fala, não é isso, não foi isso que eu aprendi na escola. Eu falo, então, mas você aprendeu errado na escola. Não é possível. Eu fiquei a minha vida inteira achando que era isso. Não é isso. Inclusive, se apega com força, né? Nossa. Mas então, é essa galera que fala que os bilionários não deveriam existir? De onde tiraram isso, Olivia? É uma pauta de... é que eu acho foda, é isso que me irrita. Porque hoje, principalmente, do lado que eu tô, né, de fazer marketing, sim, eu vejo com clareza o quanto é muito fácil manipular as pessoas com o discurso. É muito fácil, velho. É muito incrível. Tem multimilionário falando que o bilionário não devia existir. Não fecha. Porque
apareceu ali, ó, se a gente pegar... Teve um que fez uma conta, não lembro quem, acho que é coisa de Twitter, alguém fez a conta, né? Se fulano de tal pegar todo o seu dinheiro... Daria $1 bilhão pra todo mundo. Elon Musk. Vai dar não sei o que acaba com a fome na África. É mentira, velho. Vai acabar com um monte de emprego, vai ruir a economia, vai, tipo, destruir tudo. É como se tirasse toda aquela cadeia que é ligada àquela empresa, àquela pessoa, e falasse, então, beleza, isso aqui vai deixar de existir, ok, mas ali, ó, dá pra resolver alguma coisa ali. É tipo isso, tipo, e esquece de olhar o todo. Acho que esse é o maior problema. Imagina se, sei lá, Samsung. Não vou nem pegar a Apple porque a galera tem birra, né? Sim. Vamos pegar a Samsung. Imagina o dono da... Não sei se a Samsung tem um dono, enfim. O dono da Samsung vai pegar toda a fortuna dele e a gente vai dividir entre as pessoas no mundo. O que isso significa? Vender a Samsung ou, como é que fala? Desmembrar a Samsung. Ou seja, ela ia provavelmente parar de operar da maneira eficiente como ela opera hoje, um monte de gente ia ser desempregada, e em todos os sentidos. Lá na Coreia, onde está a sede, provavelmente, e em todos os países onde monta-se os celulares, onde monta-se as peças dos celulares, tipo, muita economia ia parar de funcionar, porque até, claro, a Vivo, sei lá, tinham... E as pessoas iam ficar igualmente pobres. Mas não, vai alimentar todo mundo por um dia. Olha como vale a pena. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Não faz sentido. Eu acho que no inconsciente dessas pessoas, elas querem igualar função e acham que igualar função é igualar recurso financeiro. Sim, a gente teve uma construção na nossa educação de que para alguém estar, enfim, bem é porque tirou de outra pessoa para estar... Né, que essa pessoa Alguém tem puxou menos. o tapete de alguém, Uma noção cultural, mas é muito engraçado, porque essa é uma noção cultural de brasileiro. E agora que está começando nos Estados Unidos a ter um pouquinho desse movimento socialista, mas é totalmente culpa do Trump, porque é aquela necessidade de buscar o oposto do que estava no governo, né? Então acho que vai diminuir. Mas essa coisa de, se eu não sou rica hoje é porque tem alguém que tirou, alguém lucrou em cima de mim. Como? Que eu não sou rica? Eu trabalho tanto, sabe? Cara, mas me espanta as pessoas que são ricas falando que elas não deveriam ser ricas, porque elas falam que pessoas mas ricas... eu acho que isso é muito discurso de manobra, eu acho. E de culpa, né? Total, parece que o cara tá se culpando por ter ganhado Mas se o dinheiro. cara tem culpa, culpa se ele ganhou o dinheiro errado. Tipo o cara da Patagônia. Você viu o cara da Patagônia? Entendeu? Culpa se ele ganhou dinheiro errado. Se ele não ganhou dinheiro errado, qual o problema? Você viu o cara da Patagônia? Patagônia não é uma cerveja, Patagônia é uma... De roupa. De roupa, exatamente. É uma roupa slow fashion. O cara faz roupa pra durar pra caralho. Então. Ele doou a empresa dele pro Greenpeace. É tipo isso. Durou sério? uma ONG pra iniciativas pra combater o aquecimento global. Acho que são 15 bilhões, uma coisa assim. Todo o lucro líquido, acho que vai dar 100 milhões por ano, eu acho. Todo o lucro líquido da empresa é pra isso agora, que não foi reinvestido na empresa. Aí, ok, esse cara cumpriu a cartilha. Beleza, esse cara, ele abriu a empresa, ele montou a empresa porque ele queria fazer roupa de escalada pra ele e pros amigos dele. E aí foi indo, desenvolveu e tal. E aí ele vendeu, falou assim, cara, esse negócio de aquecimento tá foda. Aí... Mas é isso, se você tem consciência de tudo que você está fazendo, se você tem consciência da sua existência, do seu papel na sociedade, você vai refletir, você vai falar, o que eu posso fazer para ser melhor, né? O cara fez uma puta contribuição... Sim, bizarro. A empresa vai continuar assim, ele não desfez a empresa continua existindo, só que a empresa foi por uma ONG. Tipo, hoje quem administra a empresa é uma ONG lá, que ele fez pra isso. Então todo o lucro da empresa não são mais reinvestido na empresa. É reinvestido para a empresa continuar funcionando, pagar todo mundo, mas o lucro líquido, que seria tipo destinado a acionistas, a salários, mais, ou enfim, é para essas ONGs. Então, tipo, é meio que uma empresa para poder tentar bancar o combate ao aquecimento global. Então, isso é um negócio fora da curva, e o cara que botou a pele dele no jogo e fez algo relevante. Aí, você vai, você olha o meme no Instagram. A gente não olha também, né? O carinha lá da Amazon. O Jeff Bezos. Ele tem um... Ele também... Adoro o carinha lá da Amazon. Ele tem muitas iniciativas, ele faz muita coisa, mas ele faz muita coisa, e coisa de impacto mesmo, tipo, educação de primeira infância, ele faz creche, ele faz não sei o quê, e as creches dele para criança carente são melhores do que as creches particulares, tipo, ele investe real
nessas coisas, tipo, ele refletindo, né? O que eu posso Sim. fazer aqui, como eu posso balancear a minha participação no mundo, e ele balanceia a galera, não, tem que acabar com o lucro desse Cara, vagabundo. o próprio. Se arrumar. O que o Elon Musk fez, assim, tem gente que critica, tem gente que elogia, tem gente que acha que ele tá querendo se promover, e tem gente que acha que ele quer biscoito. Mas, cara, o que ele fez na Amazônia. O que ele fez? Ele colocou a internet. A internet. Ele com Pras o pessoas. Starlink, né? A Starlink colocou a internet lá. Ele pode ter todos os motivos Isso é da hora pra caralho, dele por vários individual para ter feito isso. Eu, sinceramente, tô cagando pros motivos pessoais dele de ter feito isso. A questão é, ele deu acesso para essas pessoas e alguém que recebeu esse benefício, com certeza vai usufruir de uma maneira sensata, Olivia, e adoro. vai melhorar, vai Não, progredir, no vai mínimo, trazer alguém junto com é. ele. Não, e às vezes quem critica assim, né? Porra, vai ficar mandando meme no WhatsApp que nem eu. Não, mano. Tipo, é pros caras terem acesso à informação, pros caras terem acesso Pros caras E que poderem seja ter pra mandar meme. Não, mas Que seja pra mandar a porra do meme, entretenimento, vai, vamos colocar assim. Mas assim, o que a gente tá pensando assim, os caras têm. É muito fácil pra gente ter acesso às coisas, desde saúde, informação, Sim. tudo mais, porque a gente tem fácil acesso. Cara, eu não tinha acesso a nada. Tipo, sabe o que aconteceu o bagulho? Você não tem noção do que o negócio aconteceu, porque o negócio não chegou lá. Você precisar de uma ajuda, você não conseguir pedir. Então, tipo, é esse tipo de coisa que rola. E teve um cara que falou pra mim uma vez, mas ele não respeitou quem não queria internet. Acesso Não, acabado. eu juro por Deus, falaram isso pra Falaram mim. isso mesmo? Falaram isso pra mim. Falaram, cara, tudo bem, o cara que não queria internet vai continuar não usando. Mas as pessoas que queriam e queriam sair daquela vida de merda que eles viviam na cabeça deles, vão ter uma opção agora de sair. Né? Entendeu? Cara, que bosta de argumento. Mano, o cara falou, o cara Eu tô tentando pensar aqui, E o cara que não queria? O cara não queria. Mano, problema dele que ele não queria. O cara leva saneamento básico pra cidade, mas e quem não queria saneamento Quem básico? não quer tomar Quem banho? gostava daquele cheirinho de esgoto? O cara vai ter que agora ter que cheirar ar puro. Um absurdo. Ah, Um velho. absurdo. Tem que Foda. enfiar ar puro no nariz. Assim. Resumindo, tá todo mundo recebendo muito insight aqui pra você ser um pouco mais consciente, parar de acreditar em tudo que você vê na internet. Só que teve um vídeo seu Esse vídeo tá legal. que eu até favoritei ele. É legal. É sério, porque, pô, corrobora muito. no restaurante também. Oi? O cara armou todo um esquema. O cara armou todo um esquema. Assim, onde ela vai tratar o dia. Vou lá entrevistá-la. Tem vários fãs seus lá embaixo. Tá? Clube. Os sensatinhas. Vamos lá. Brincam de olivistas, globavistas. Olivistas. Teve um vídeo seu que você fala de um artigo científico que jovens têm maior probabilidade de vencer na vida, dar certo. Nossa, isso tudo é maravilhoso. Eu esqueci o nome da onde você tirou agora, me perdoe. Tem o 1 artigo. milhão, então, tipo, isso é fácil de achar, porque tem muitos Se não me engano, estudos. eles aumentam em 75% a chance deles de prosperar, vamos colocar assim, se ele terminar o ensino médio, se ele trabalhar de maneira integral após terminar o ensino médio, corrija se eu falar algum dado errado, e se ele não casar e ter filhos até os 21 anos. Se ele esperar casar pra ter filho, já é... Assim, eu imagino que você deve ter recebido um monte de mensagem. Mas você tá falando disso que é de outro país, e que no Brasil, e que não sei o quê, não sei o quê. Preguiça dessas pessoas. Como que a gente, como sociedade, a gente estava falando, né, das pessoas assumirem responsabilidade sobre a vida delas e parar de ficar tatuando de maneira imaginária a foto de um político. Como que a gente, como sociedade, pode melhorar isso? Porque, ok, pessoas que têm uma família com estrutura, nem de longe elas vão entender isso como uma possível solução. Mas os adolescentes que estão na favela, que têm menos possibilidades... Eu acho que isso é um impacto, tipo, isso é o mínimo, né? Porra. Essa galera que está na favela, que não tem tanta condição, isso aqui, Interior se elas também é perceberem, foda. pode ser a salvação da vida delas. Como que as pessoas podem... você pode até colocar o governo nisso. Como que o Estado pode contribuir para levar esse tipo de informação lá e executar alguma coisa que faça com que eles perpetuem isso? E outra, ao que ponto que para quem que isso é interessante? Para quem que é interessante? Tanto que, tipo, que dê errado, quanto, tipo, que os caras tenham filho com 15 anos, que a galera não termine o ensino médio e tudo, e para quem isso é importante que, tipo, dê certo. Assim, eu acho que como Estado é importante que dê certo, porque ter pobres é muito caro. A pobreza é cara, embora seja contraditório, é muito caro para o Estado, né?
Mas isso é tão importante que, não sei se vocês estão acompanhando nos programas de governo, praticamente todos os candidatos a governos, né, estaduais estão com proposta de bolsa para quem conclui o ensino médio. Tipo, mano, eu tô tão desesperado que você termine o ensino médio que eu vou te pagar para você terminar o ensino médio. Eu vou te dar 10 mil reais. Quem acabar o ensino médio vai ganhar 10 mil reais. É um desespero. Só que pra gente chegar nesse ponto de desespero dos nossos políticos, Sim. imagina o quanto que a molecada não tá afim de ter, não vê propósito. E o tamanho do impacto, né? Se é mais barato você Mas você acha que pagar... eles pagarem... É. Mas eles pagarem isso, não é meio que eles darem uma... eles taparem um buraco e não querer construir um negócio sustentável de fato? É o que a gente tende a fazer aqui no Brasil, né? A gente sempre vai pelo Pelo caminho mais fácil. caminho mais fácil, porque é óbvio que é muito difícil colocar na cabeça de um jovem que estudar é importante. Tipo, um jovem que ninguém na família dele estudou, ele está vendo todo mundo se fudendo, gente que estudou, gente que não estudou, todo mundo se fudeu, todo mundo ao redor dele tem uma vida de merda. Ele vê que ele, pra trabalhar, sei lá, entregador de iFood, trabalha pra caralho. De bicicleta se fudendo, aí tem a ladeira, tem que ir a pé. Na chuva, não importa o que aconteça, é super maltratado pelas pessoas. E, mano, por que esse cara vai... Qual que é o sentido de eu Do cara concluir o estudo. fazer qualquer coisa? Porque tá todo mundo, sabe, dá uma sensação disso. Tá tudo uma merda mesmo. Tá todo mundo virado por baixo. Então é difícil a gente explicar que não não tá tudo uma merda para sempre, né? Existe uma possibilidade dessa merda deixar de existir. E se você fizer a sua parte, você vai sair da merda com certeza absoluta. Não, é quase matemático, assim, como 1 mais 1 igual a 2. Se você fizer essas etapas, você vai ter uma vida digna. A cartilhinha básica é essa. É. E, tipo, a gente fala, não, mas o ensino médio brasileiro é ruim. É ruim, mas mesmo esse ensino médio ruim, se o cara terminar, já tem mais chance de sair da pobreza do que... assim, a gente está num nível de desestímulo social muito grande. E esse negócio de ter filho, isso é engraçado que é no mundo inteiro a mesma coisa. Para as meninas, ter filhos é que nem esse negócio de ser comunista, né? Desculpa, gente, fiz uma comparação muito boa. Nossa, que comparação horrível, mas é que é um sentido parecido. É um vazio, né? Por que eu existo? Por que eu tô aqui? O que eu vou fazer na minha vida? A partir do momento que eu sou mãe do filho de fulano, eu já sou alguém na minha comunidade, né? Ela é a mãe do filho do fulano. E se for um fulano relevante na comunidade, melhor ainda. Então, elas querem ser mãe rápido porque dá um objetivo na vida dela. O objetivo da minha vida agora vai ser cuidar do meu filho. E pronto. Acabou. Isso em geral, você não tá falando no Brasil, você tá falando, tipo... Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. E elas encaram isso como tipo o fim da linha? Ok, é isso, vou fazer isso pro resto da minha vida até meu filho crescer. Foi o que as mães delas fizeram. Elas não têm referência. No comportamento. Porra, mas não tem nada que a gente possa fazer, Olivia, pra melhorar isso. Se a gente conseguir fazer isso pra 20 pessoas, 75% já é, porra, um número razoável. Entendeu? Será que você não vê nenhum tipo de solução pra melhorar isso? Desculpa, Olivia, não sei responder. Tipo, quando você falou esse negócio, às vezes a galera vai pelo lado mais fácil de resolver, né? Tipo, que é em vez de resolver o base. Mas é que eu acho que é uma cadeia de coisas que tem que acontecer. Né? Tinha que começar com a criança de 5 anos, quando ela entra na escola. Mas isso vale pra tudo, desde cotas, por exemplo. Cara, lógico que é muito melhor que se tivesse um ensino básico de qualidade, equalitário, que todo mundo tivesse as mesmas chances desde sempre, mas, porra, não, a gente tá com problemas há centenas de anos que estão sendo... O jeito de tentar resolver, então vamos tentar fazer mais pessoas terem acesso de forma igualitária a ensino superior. Aí disso, então talvez a gente tenha que se preocupar menos com o ensino fundamental. E vai dar folga pro cara ter lá que algumas décadas o ensino fundamental melhor. Mas eu acho que, lógico que é mais fácil resolver a base, mas pelo menos é um jeito de começar a tentar talvez ter uma folga para conseguir resolver a base. Porque senão vai postergar para daqui 50, 60 anos, talvez um negócio que nem vai conseguir chegar. Tô errado, olha? Não, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que assim, eu observo muito as pessoas que me circulam, né? Porque, enfim, no geral as pessoas tendem a endeusar a minha vida como se eu fosse, tipo, um prodígio, não sei o quê. Mas, na real, eu só sou muito esforçada. Essa que é a verdade. Sim. Quando eu ponho uma coisa na minha cabeça... Tá aí pra falar... Deixa mentir. Eu ponho uma coisa na minha cabeça, eu vou atrás de resolver essa coisa, de fazer essa coisa acontecer. Tem 2 casos que me marcaram muito recentemente. Uma garota que eu contratei para trabalhar na minha equipe, ela era recepcionista do comitê, ela estava infeliz, reclamando, eu falei, você quer vir para minha equipe? Ela falou, quero. Ela queria trabalhar com marketing, não sei o que lá.
Beleza. A menina não tinha nenhuma paixão pelo trabalho, sabe? Não tinha nenhum envolvimento, nenhuma curiosidade, nenhum nada. Mas quando a gente estimulava, dava o estímulo correto, de repente ela fazia um trabalho incrível, um trabalho do caralho. Você colocava como se fosse uma recompensa para ela? Não recompensa física, você dá um presente, alguma coisa, mas... Um estímulo positivo. Um estímulo positivo para ela correr atrás? Não, tipo, eu falo assim, então, tem esse cliente que a gente precisa resolver esse problema. O que você acha de você me ajudar a resolver esse problema? Aí ela tinha que fazer pesquisa, e o conhecimento liberta, né? Então a menina foi, enfim, abrindo a caixolinha dela, foi conhecendo coisas novas e tal. Mas ela não aguentava a pressão de trabalho, né? Ela não aguentava esse negócio de eu cobrar, falar, e aí, cadê? Quando que você vai entregar? Não sei o quê, tem que trabalhar no final de semana. Putz, tem que trabalhar, porque a gente está em campanha, não tem muito o que fazer. Enfim, ela não lidava bem com essa outra parte. E aí, por quê? Porque provavelmente não, todo mundo que cerca ela na vida dela tem uma vida medíocre que tá sobrevivendo, tá ligado? Tipo, sei lá... Para eles tudo bem ter um emprego de segunda a sexta que não desperte ambição e... É que essa menina é bem simples. Então, tipo, é um emprego de segunda a sexta bem simples. Enfim, que cumpre a função de ela receber o salário dela no final do mês e... Pagar as contas. E é isso, ela não enxerga que ela pode ir além e tal. E ela é super inteligente. Eu ficava falando pra ela, o dia que você destravar isso na sua cabeça, você vai dominar o mundo. Ela, mas eu não quero, sabe? Jura? Tá, velho. Não, mas Não, eu não tô, eu não tô falando que a menina tá errada, eu tô falando que... É triste, né? Não, porque você vê um padrão de comportamento É que talvez triste. seja incentivado. Né? Não sei se em casa ou em algum lugar. E o outro exemplo que tem na minha vida é da moça que trabalha na minha casa desde sempre, desde que eu sou criança, assim. E ela teve uma filha que a gente acompanhou ela crescendo. E aí a minha mãe tentava, né, dar os recursos mínimos para a menina se estimular a estudar e não seguir os passos da mãe. E aí a gente dava livro e nananana. E um dia, e ela não lia, não estudava, nananã. Um dia caiu minha ficha, tipo... Porque eu nem lembro qual era a conversa que eu estava tendo com ela, mas eu tive uma conversa que caiu a minha ficha, que ela falou... Quantos anos? Hoje ela deve ter uns 18, ou 19, por aí. Que ela falou que ela me perguntou pra quê, né? Eu tinha dado um livro, ela falou, mas pra que eu vou ler? Eu falei, pra adquirir conhecimento, não sei o quê. Aí eu percebi que, na verdade, ela não tinha referência. Ninguém no ciclo dela valoriza o conhecimento, nem sabe pra que serve o conhecimento, entendeu? Tipo, pra que eu vou fazer isso? Não vai me levar a lugar nenhum. Não, tá todo mundo na internet, que é a maior referência dela, fazendo dancinha, então por que eu não vou fazer dancinha? Por que eu vou ler um livro no lugar de fazer dancinha? Fazer dancinha me deixa ficar famosa, as pessoas vão me admirar, o cara vai pensar que eu sou gostosa, não sei o que lá, não sei o que lá. Ler o livro é um bagulho que, né, não tá na tela, ninguém vai ver o que vai mudar. Então, tipo, é isso, é falta de referência. O que fazer como política pública, eu honestamente não sei. Não conheço nenhum programa que eu falo, nossa, esse programa é do caralho. O mais perto que eu conheço é justamente o Bolsa Família original, né? Que veio nessa proposta de assim, você tem que fazer tais coisas, e se você fizer tais coisas, eu vou te dar o dinheiro no fim do mês. Então, você vai vacinar o seu filho, você vai levar o seu filho para a escola, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, por mais que a pessoa não enxergue o valor dessas coisas todas, ela vai fazer porque ela vai ganhar dinheiro no final do mês. E no final, lá na frente... Se o filho de fato for para a escola, se essas coisas de fato forem acontecendo, vai ter o benefício natural Você seguir a cartilha. de seguir a cartilha. Porra. Não, porque esse negócio me pegou a pessoa recebeu o Bolsa Família, entre aspas. O original. O original, tá, não tô falando de hoje. Condicionado a mãe e o filho fazerem determinadas tarefas. E isso provavelmente trouxe um padrão de comportamento nessa criança que ficou fazendo essas tarefas porque a mãe iria receber o dinheiro e tornou essa criança, por repetição, uma pessoa melhor quando ela foi adulta. Que aí talvez resolver a base, né? Corrobore com esse estudo desse artigo científico, onde 75%. Mas você entende que isso também é a mesma coisa? Se fosse, você pagar para terminar o ensino médio também, tá fazendo a mesma coisa? Mesmo que a pessoa não veja o valor daquilo de conhecimento, de instrução, ela vai ver o valor monetário e inevitavelmente ela vai terminar o ensino médio. Tudo bem, mas aí a minha dúvida é depois do ensino médio.
Ah, tudo bem, mas a cartilha fala até o ensino médio. Agora, se mais gente dali pra frente, tudo pô, bem, eu já tô terminei querendo o salvar ensino o médio, mundo. continuei, pô, excelente. Mas Sim. ninguém continuaria se não tivesse... Ninguém faz faculdade sem terminar o ensino médio, Sim, entendeu? sim. Eu tô querendo salvar o mundo. Aumenta um pouco a chance. Olha, que entrevista, hein? Obrigada. Eu adorei. Jura? Achei que foi Que muito bom. legal. Olha, de verdade, assim, eu acho que a ideia nossa hoje, assim, a gente sabe que se a gente tivesse vindo aqui falando assim, olha, e aí, quem que você acha que vai ganhar daqui 2 semanas? E por que você acha? Pô, não, mas você acha isso mesmo? E depois? O que você acha? Mano, talvez... Se a gente não ajudar ninguém fazendo isso. Foda-se, assim, tipo, a gente é só alimentar várias fogueiras que tem por aí, tipo, talvez não ia ajudar em muita coisa, e a gente sabe que talvez a galera tá procurando isso. E a gente entende que talvez alimentar mais, ser mais um canal alimentando isso, não é nosso propósito, né? Então, a ideia nossa contigo hoje, com essa conversa, é de trazer assuntos que não ajudasse essa semana, não ajudasse esse ano, não ajudasse nesse mandato, ajudasse as pessoas... Talvez fosse um gatilho para as pessoas começarem a Muito ter mais atitudes longe. diferentes. Mas eu posso falar uma coisa que talvez ajude nesse sentido. Por favor. Que é... Eu acho que o Lula vai ganhar. E eu acho que o Lula vai ganhar por motivos que as pessoas não entendem, no geral, né? O tuiteiro não entende. Sim. Que é, por exemplo, eu fui na minha depiladora essa semana e ela falou que uma das clientes dela baniu ela porque ela falou que ia votar no Lula. E essa cliente era bolsonarista. E é isso. Tipo, o cara que não deu a marmita. Exatamente. Tipo A pessoa não tem o menor interesse em saber por quê. Tipo, tá bom, mas por que você vai votar no Lula? E aí eu perguntei pra ela, né, mas por que você vai votar no Lula? Ela falou, cara, é objetivo. Hoje eu como eu como frango 2 vezes por semana na minha casa, carne nem pensar. E olhe lá, a gente come a parte mais barata do frango, porque é o que dá pra gente comprar. Eu sei que o Lula tem uma preocupação de isso ele não vai fazer. Beleza, ele vai roubar, eu sei que ele vai roubar, ele tem um monte de defeito, mas essa condição que eu vivo hoje, eu sei que é uma preocupação do Ela te Lula. falando isso. Ela queria resolver o problema dela. Que é um Sim. problema super digno. Porra, e que comida, 99% da população brasileira está pensando nisso. Enquanto a gente está debatendo, não, mas o Bolsonaro quer fechar o STF, não. Tipo, mano, e na prática, como é que tá a vida da galera, sabe? O que a galera quer? E o debate da internet não está conectado com a realidade. Por isso que aquela parcela tão pequena que você acha que tá na internet não é que realmente vai Sim. decidir. Que a galera fica perguntando, pra mim, né? Você é de direita ou de esquerda? Isso, o classe média alta, porque o pobre vem me perguntar assim, e aí, como é que a gente faz para acabar com esse problema da fome? Tá ligado? São outros tipos de problema Sim. que as pessoas estão preocupadas. E o direito ou esquerda está ignorando, que não importa se é direito ou esquerda, cara, a gente tem problema. Como que vai resolver? O que vai resolver? Onde a gente quer chegar? Essas são as perguntas que você tem que fazer, não se eu sou de direita ou de esquerda, tá ligado? É foda. Não. Então é isso. Eu tenho a minha previsão de que vai ser o Lula. E eu acho que é por isso, por uma questão... O Bolsonaro não está dialogando, nem em campanha, ele não faz esforço de dialogar com esse problema. Ele não está... Porque ele ignora que isso é um problema, né? Ele fala que esse problema não existe. E a galera que está vivendo o problema fala, não, peraí, esse problema existe. Você está ignorando, Eu tô aqui significa que você vivendo não vai ele, irmão. resolver. Sim. Caraca, que aula. Que aula. O que o Fê disse, né, assim, Poderia ser muito simples a gente trazer aqui Sensacionalista. para ficar falando por que você acha que o fulano vai ganhar e o porquê que ele vai ganhar e o que tá fazendo o outro não ganhar. Que daria clique, teria 74 cortes, Uns milhão de haters lá falando. 1 milhão de gente comentando. Xingando a gente. Só que, velho, as coisas que você disse aqui sobre as pessoas virarem adultas de fato e serem responsáveis pela própria vida, vai além da política. E vai além de quem botar aquela faixinha verde e Você amarela. depender tanto do Estado mesmo. É exatamente Entendeu? o contrário, eu acho. É o contrário. Na minha cabeça, a ordem funciona de outro jeito. Começa você para conseguir levar para os outros. E consequência disso, como se fosse um juros composto, vai fazer as pessoas serem melhores. Entendeu? E escutar isso de você, que é a maior autoridade no assunto, porra, dá um conforto. E eu espero que se você está assistindo esse negócio, esteja agradecido pelo que ela está te dizendo aqui. Porque com certeza, se você levar isso para sua vida,
você vai conseguir fazer algo diferente, vai parar de idolatrar. É alguém. infalível. Eu falo isso por experiência própria, é infalível. Se você vai numa direção com perseverança, óbvio, força de vontade, Sim, etc. então aquele Olivia Coach. É infalível. Vai dar certo, vai funcionar. Não importa, assim. Se você fizer aquilo direitinho, vai funcionar. É muito fácil. A vida, na verdade, ela é dolorosa, difícil, né? Mas o que tem que fazer para dar certo é muito fácil. Eu vi eu li sobre uns artigos de um livro que fala que a excelência ela é praticável. Para uma pessoa ser excelente, ela precisa fazer as mesmas coisas de maneira simples, repetidamente. Treino, né, que você falou, né? Entendeu? Repetidamente. Independente do... Assim, lógico, você precisa saber o que você quer para sua vida, qual o objetivo que você quer, as conquistas que você quer ter, saber suportar o processo e entender que ele pode ser prazeroso. Então esse negócio de vença com o sofrimento a qualquer custo também comigo não cola muito. Mas saber onde você quer chegar e repetir isso por muitos anos. E se você ficar na internet olhando meme de político e tatuando ele nas suas costas, você vai gastar o tempo que você poderia estar trabalhando ou estudando venerando alguém que na real tá cagando pra você. E o pior, isso, cara, que eu quero muito poder falar, é que eu não sei se eu vou poder, mas eu quero muito poder expor isso no futuro, que os políticos, entre eles, não existe essa briga que as pessoas brigam lá fora, sabe? É tipo o Paulo Nunes brigando com o Edilson. De novo, eles estavam fazendo churrasco na casa. É tipo eu tenho certeza que não, entendeu? Porque, sei lá, parece muito teatral, mas enfim. Parece muito marqueteiro, né? Olha. Isso é papo pro Olivia Sensata 2, um Planejando Bem, se você topar. Tá bom. Tá bom? Olha, tem esse tempo para você divulgar as suas redes sociais, Isso. seus projetos. Eu acho que é legal você dar mais uma mensagem final, pessoal. Minhas redes sociais são olivia.sensata, acho. Olivia, se você não souber. Eu gostei do acho. Ou é olivia.sensata ou é olivia sensata. Tá aqui embaixo o correto. Eu marquei no negócio aqui. Obrigada. Olivia.sensata. Mas ultimamente eu não estou postando muito por causa das eleições. Eu estou mais no backstage das eleições. Mas tem um projeto que acabou de sair, que está muito legal, que é o Índice Legisla Brasil, que a gente avaliou todos os deputados federais e a gente mediu exatamente o que cada um faz, demos notas. Não é um índice ideológico, não é um índice que a gente está avaliando se o que ele fez é certo ou errado, mas sim se ele trabalhou ou não trabalhou. Então, por exemplo, se o parlamentar fez uma lei para instituir o dia do coração vermelho, ele trabalhou, mas não é um trabalho de alto impacto, então ele vai ganhar uma nota baixa. Agora, se ele trabalhou para mudar a lei orçamentária, não importa se eu concordo ou discordo com essa lei orçamentária, mas é uma coisa que tem muito impacto, então ele merece uma nota mais alta, independentemente do que eu penso. Se ele fiscalizou, que inclusive a nota de fiscalização dos nossos congressistas, gente, é medíocre, é impressionante, é medíocre. A gente fiscaliza, um dos papéis dos deputados é justamente fiscalizar o que o governo federal, os ministérios, o que eles estão fazendo, e os nossos parlamentares não fazem isso. Então é bom vocês saberem para poder cobrar, para poder votar em quem está prometendo fazer, e ver se está fazendo de fato. O Kim Kataguiri é um que fala que fiscaliza muito. De fato, ele fiscaliza um pouco acima da média, mas a média é tipo 1,2, sei lá. Então não é que... Nossa. Não é que ele fiscaliza muito. Então, tem muitos parlamentares que falam que fiscalizam, mas não fiscalizam, e isso para mim é muito importante, porque esse papel de ficar criticando o político na internet é de nós, influenciadores. Dos parlamentares, eles têm a caneta para virar e falar assim, eu não vou deixar passar este projeto que é ruim, né? Não precisa ficar fazendo videozinho. Então, vai lá e faz o papel deles, enfim. Chama Índice Legisla Brasil. A gente pode colocar o link na descrição? Sim, Então, tá tá muito na descrição, legal, tá pessoal. bem bonitinho o site, super fácil de mexer, e é isso aí. Show. Olivia, obrigado, de verdade. Obrigada a vocês. De verdade. Adorei. Obrigado mesmo, de coração. Então, gente, assim, dicas da semana, pelo amor de Deus. A cabeça tá... As eleições estão chegando, então, assim... Não vá armado. Não vai armado, isso é uma coisa Você não vai poder muito votar. importante. Cara, eu lembro quando eu era moleque, a galera reclamava, pô, a gente não pode vender bebida, vamos comprar bastante. Você lembra dessa fita, né, mano? Caraca. E aí eu era criança, eu falava assim, nossa, mano, era isso. Na época era isso que eu me preocupava. Cara, não se preocupa com isso, tem coisa bem pior, né, o que pode acontecer no domingo. Então, assim, no domingo, dia da eleição, vota consciente, cara.
Não, e para de discutir com os Não outros. briga, é isso que eu falo, não irmão. briga, Porra, cara, assim, velho. não... É o que a gente falou, é um tanto de Edilson com Com o Paulo Paulo Nunes Nunes, lá né? e vocês brigando que nem os idiotas. Para de brigar, só vai lá, volta, aperta a porra do botão duas vezes e, E tá tchau. tudo bem, cara, você não vai Entendeu? convencer ninguém com isso, você vai tirar amizade e a galera vai querer que você vá no churrasco, que nem acontece com uma galera da minha família. Então, mano, seja na hora, então. Dica da semana é essa, pelo E amor de Deus, na tem um pouco semana- mais de sensatez. E na semana que vem, ó, sensata, sensatez. Eu sei, eu Ah, esperei entendi. você, sim. Na semana que vem a gente vai ter a entrevista com a Renata, ela é uma educadora parental. Cara, ela trouxe muito insight sobre como pais podem melhorar a qualidade de educação dos filhos dentro de casa, a importância de um pai estudar para dar o exemplo para o filho. Sim, animal. Toda a experiência da Renata com filhos é E além de educadora parental, ela é diretora financeira de uma escola. Então, ela falou dos perrengues que ela passou na pandemia com as crianças tendo aula online, pai que assistia junto. Cara, foi assim, tá muito bom o episódio, então não perca, ativa o sino, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Não perder. Ó, E- só pra Compartilha. pegar o gancho, desculpa. Se a gente falou aqui várias vezes no episódio da gente dar o exemplo, começar de pequeno, em casa é o melhor lugar pra você começar. Então, Exatamente. você tem filhos, vem assistir o episódio da Renata que ela vai te ensinar a não vou falar o que eu falei no episódio dela, não formar adultos escrotos. Eu acho que essa é a maior responsabilidade como pais. Então, Exato. E se você tem ativa as filhos... notificações pra não perder a entrevista da Renata. E bota Por seu filho favor. pra assistir a Olivia falando também, porque pra ele não ser fanático legal. político. Outra coisa, manda a gente As tem histórias. as histórias pro nosso quadro, né? Carta do ouvinte, histórias@planejandobem.com.br. Se você quer que a gente faça uma análise técnica pessoal sobre qualquer problema que você teve com seguro, gestão de risco, ou qualquer coisa nesse sentido, pode mandar pra gente que a gente vai lendo, vai selecionando, a gente responde por lá e a gente vai tentando te ajudar também. E esse episódio foi um oferecimento da GRC Consultoria, uma produção da Chipio Produções. Dá um salve aí, Mori. Salve. Boa. Arroba F. Bornelli, Dois L's e I. arroba Bruno Toledo LP, Arroba o Instagram do podcast, o arroba Planejando Bem. Volte consciente, a gente se vê no próximo, motherfucker. Fiquei bem, Beijo. pessoal.